Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Boa noite a todos. Graça e paz. Deus é bom, Deus é fiel. Estamos aqui para mais um culto. Estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor, como foi falado, mas também para ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra dele e para juntos agradecermos ao Senhor. Amém? Se você não tem nenhum motivo do que agradecer, só o motivo de você estar aqui hoje vivo, com os olhos abertos, com saúde, já é um motivo, amém? Eu queria que você abrisse lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Quero compartilhar uma palavra com vocês, falar um pouco sobre o mistério de Deus. O mistério de Deus. Aí você pergunta, que mistério é esse? Mistério. Vamos ver aqui, amém? Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Amém? A palavra de Deus diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em a esperança da glória. Amém? Esse mistério, como eu falei no início, o mistério de Deus, ele esteve oculto, não está mais. Amém? Deus não tem mais nenhum mistério para aqueles que, pelo seu Espírito, buscam a presença dEle. Porque o Pai, Ele mostra tudo o que faz para o Filho. Amém? E Deus é nosso Pai. Enquanto mais nós buscamos, mais nós, nos debruçamos em buscar ao Senhor, Ele vai nos revelando os mistérios, aquilo que Ele tem para nós e a vontade dEle. Amém? E essa palavra fala que esse mistério esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações posteriores a Cristo, os patriarcas, profetas, os que vieram antes de Jesus, todos eles tinham uma noção, mas não tinham uma profundidade do que iria acontecer quando Cristo viesse. Aqui o texto fala, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Aí o texto fala, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios. Quando o Senhor Jesus veio, há 2000 anos atrás, Ele não veio primeiramente para os gentios, para as nações. Ele veio para Israel. Por isso que o Senhor Jesus não deixou os discípulos pregarem para os gregos. Ele veio primeiramente para os judeus. Amém? Os gentios eram nações tidas como pagãs. Eram nações idólatras diante dos judeus. Eles eram o povo, escolhido, o povo das promessas. E Jesus veio para eles, se revelou para eles. Amém? E quando o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou,
Então Jesus chama os discípulos e dá uma ordem para eles. Qual foi a ordem que o Senhor Jesus deu aos discípulos? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. O que o Senhor Jesus estava falando? Vão por todo mundo e levem tragam a revelação deste mistério, que agora eu, Cristo, estou oferecendo a salvação a todos os homens, e não somente para o povo de Israel. Efésios capítulo 3, versículo 1, vamos ler lá? Quantos amam a palavra de Deus? Aqui em Efésios 3, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele vai descortinar para nós este mistério. Eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus, pela graça de Deus, e eu também, o que Jesus fez como missão, o que você hoje tem como promessa e como herança. Quem é você hoje, diante do mundo espiritual, por aquilo que Jesus fez por nós? Para que Satanás, eu sempre falo, o diabo, ele põe rótulos. Deus lhe chama pelo nome. Isaías 43, 1 fala isso, né? Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O diabo, ele quer colocar rótulos, ele quer perverter a tua identidade, o teu propósito, e colocar em você um propósito contrário daquilo que Deus estabeleceu. Mas Deus olha para você e chama e conhece você pela sua essência, pela sua identidade. Amém? Estabeleça isso como fundamento no teu coração. E hoje quero trazer ao teu coração isso. Eu e você como igreja temos acesso a uma herança, a uma promessa, a coisas que o Senhor nos concedeu através do seu sacrifício, para que através disso nós fôssemos a manifestação da multiforme sabedoria dele sobre a terra. Efésios 3, 1, amém? Todos abriram? Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro, vou ler até o versículo 12, vou tentar acelerar para nós lermos todos os textos. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, você tem que ler, amém? Paulo está falando, olha, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo, no capítulo 2 anterior, ele expõe o mistério de Deus. Ele fala, olha, vocês têm que ler aquilo que foi escrito, para que vocês possam compreender, perceber a minha compreensão desse mistério. No versículo 5 ele fala assim, o qual noutros séculos não foi manifestado. Olha só o que Paulo está falando. Você está entendendo o privilégio e a honra que você tem, que nós temos? Isso não foi manifestado nos outros séculos antes de Cristo. Eles tinham uma visão, eles tinham um relacionamento, não como eu e você nós podemos ter hoje através do Espírito Santo. Os patriarcas, Abraão, os profetas que vieram antes. Aí ele fala, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios, eu e você, são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Aí ele fala no versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, pela comunidade cristã de Penha, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus,
segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aleluia! Você se alegra com isso? Olha só o que Paulo está falando, que este mistério, que esta revelação, de que Cristo Jesus, um dia, habitaria dentro do ser humano, aonde aquele templo, feito por Salomão, de concreto, hoje se tornaria um corpo humano. O teu corpo humano hoje é figura do templo, a estrutura de Salomão. Naqueles dias, a glória de Deus, ela descia sobre um lugar específico, o templo de Salomão. Era ali, e somente ali, por isso que todos iam até aquele lugar, todos iam adorar até o templo, porque era ali que a glória de Deus descia. Mas quando Cristo Jesus morreu e ressuscitou, Ele decidiu fazer de cada um de nós um templo. Nós estamos reunidos aqui como igreja, amém? E essa reunião nossa como igreja é a junção de vários templos. O Espírito está em você, amém? Eu estou aqui ministrando, mas há algo dentro de você também. O Espírito está dentro de você. É o que Paulo está falando, olha, até aqueles dias, antes de Cristo voltar, a glória de Deus somente descia em um lugar, no templo de Salomão. Por isso, os judeus eram o povo escolhido, eram o povo das promessas. Eles tinham uma aversão aos gentios. Eles tinham, um certo preconceito com os gentios. Eles se achavam os donos da promessa. E eles eram. Amém? Mas o Senhor Jesus esteve entre eles e eles não entenderam isso. Mas Jesus ama eles. Vocês vão entender mais depois. Não estou dizendo que Jesus agora odeia os judeus, não quer mais judeus, só quer os gentios. Não é isso. Deus ama Israel, Deus ama os judeus. Mas agora Deus estendeu a promessa de Israel e dos judeus a mim e a você. Se eu falar para você que você é um israelita, você falar, não, eu sou brasileiro, eu sou penhense, eu nasci em Penha. Não, a tua pátria, querido, a partir do momento que você nasceu de novo, nasceu do Espírito, a tua pátria agora é celestial. Você tem uma naturalidade aqui. Amém? Você é brasileiro, você é de Penha, mas você, a tua essência é celestial. Você é israelita, é judeu. Antes, os judeus, para serem judeus, eles tinham que ser circuncidados ao 8º dia. Amém? O judeu, uma criança nascia, Israel, eles pegavam, levavam até o sacerdote, era circuncidado, aquela circuncisão era o símbolo da aliança daquele judeu com Deus, então ele se passava a ser herdeiro das promessas. Mas nós vamos ver que agora a circuncisão é a circuncisão do coração. Os judeus são circuncidados, mas para que eles possam se tornar participantes das promessas de Abraão, eles têm que nascer de novo em Cristo, como eu e você. Amém, queridos? Romanos 2, 28, vamos ler lá? Corre lá, acelera lá, Romanos 2, 28. Amém? Olha o que diz lá, Romanos 2, 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E essa foi a missão do Senhor. Jesus, Ele veio não somente para nos abençoar aqui, amém? Jesus não veio apenas para dar a nós uma vida boa, uma casa boa, um carro bom,
nos dá saúde, glória a Deus, aleluia, por isso. Mas Jesus veio para remover um muro de separação, que era a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. O texto fala sobre isso em Efésios também, eu não li, mas eu vou ler com vocês. E essa lei de mandamentos era o que separava os gentios, eu e você, das promessas que Deus tinha feito a Israel. Amém? E quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, o véu foi rasgado de alto a baixo. Então as promessas começam com os judeus, e agora o Senhor estende elas para mim e para você, porque a lei dos mandamentos foi derrubada, a parede de separação que havia entre nós e as promessas de Deus, através de Abraão para os judeus, foi derrubada em Cristo Jesus. Amém? Você é precioso, você é amado, Deus te ama. Ah, Deus me ama, Deus te ama. Você crê nisso? É um jargão que muitos falam, né? Deus te ama, mas Deus te ama mesmo. Deus te ama, Deus me ama. O diabo nos odeia, mas Deus te ama. E eu pergunto, você crê no amor de Deus? Mas olha a minha vida, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. E o diabo vem, Deus não te ama. Você realmente não vale nada. Não, você é amado. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Eu digo para você, creia nisso. Não importa o que o diabo diga, não importa o que o mundo diga, não importa o que as opiniões falem, Deus te ama. Eu pergunto, você crê nisso? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Qual é a resposta que você tem dado para o amor de Deus? Sabe por que nós não damos uma resposta ao amor de Deus? Porque nós não cremos verdadeiramente que Deus nos ama. Deus te ama. Amém? E a prova desse amor é que Deus enviou o seu Filho, justamente para nos fazer e nos trazer a este lugar de herança junto com os judeus, com o povo de Israel. Amém? Nós estamos espalhados sobre a face da terra, mas Deus olha do céu, não vê uma comunidade, Deus vê um corpo caminhando sobre a terra. Nós, o ser humano, o homem, ele tem, a inclinação a dividir, a separar, a colocar, separações, mas Deus não vê assim. Olhe para a palavra de Deus, as cartas que Deus escreveu são cartas dirigidas a uma cidade e não a uma denominação específica. Embora, claro, nós estamos aqui como comunidade cristã de Penha, temos uma denominação, temos uma identidade como comunidade cristã, mas nós temos que ter essa compreensão, nós fazemos parte de um reino, de um corpo, de um povo que está andando e caminhando sobre a terra. Amém? Aleluia, Senhor. Eu queria ler com vocês Gálatas 3, e versículo 16, para aprofundar sobre isso. Gálatas 3, e versículo 16. Vamos ler o versículo 8. Eu vou correr aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Olha só, o Evangelho não foi anunciado ali, em Pentecostes, quando Pedro se levanta. O Evangelho, as boas novas, foi anunciado para Abraão. Amém? A promessa de Deus veio antes da lei que Deus entregou a Moisés. Nós somos herdeiros pela promessa e não pela lei. E esse texto fala que Deus, quando disse a Abraão, todas as nações serão benditas em ti, sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, em algum momento o meu filho virá sobre a terra, ele vai morrer numa cruz, ele vai ressuscitar, e através da vida dele, todas as nações da terra conhecerão o meu nome.
É isso que Deus estava dizendo para Abraão. Que em Abraão, não somente a descendência que vinha através de Isaac, mas todas as nações seriam benditas, porque a nossa descendência não é Isaac, é Cristo. Olha o que diz no versículo 16 lá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. As promessas foram feitas a Abraão, e não às posteridades, às descendências de Abraão, mas a uma descendência que viria. E a descendência que viria seria Cristo. Amém? Por isso que todo aquele que nasce de novo e recebe Cristo, ele se torna herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Amém? Gálatas 4, versículo 1. Corre lá. Gálatas 4 e 1. Aqui mesmo. Digo, pois, que em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de servo, ainda que seja senhor de tudo. Olha só que texto forte. Enquanto eu e você, meus queridos, nós somos meninos imaturos, embora eu e você sejamos herdeiros de tudo isso, nós somos escravos. Nós não temos acesso a essa herança. Enquanto nós formos meninos, por isso que Paulo fala, digo, pois, que em todo tempo em que o herdeiro, em que eu e você, nós somos crianças imaturos, em nada difere do escravo, ainda que seja dono de tudo. Tudo isso que eu falei, meus queridos, é justamente para isso. Você é herdeiro de Deus, através daquelas promessas que foram feitas a Abraão, que foram feitas aos judeus, a Israel, é para mim e é para você. Mas Paulo fala, enquanto eu e você, nós formos meninos, imaturos, entrando em disputas, em competições, em picuinhas, em maledicências. Enquanto nós entrarmos nesse lugar, estivermos nesse lugar, como igreja, maledicência, picuinhas, disputas, eu sou o maior, você, não, eu que tenho que ser o primeiro, é eu que tenho que ser. Enquanto nós não entrarmos no lugar de maturidade em Deus, recebemos um batismo no amor de Deus, como foi falado aqui, na humildade de Deus, eu e você como igreja, nós não vamos acessar a herança. É o que Paulo está falando. Em todo o tempo, enquanto o herdeiro é criança, é menino, em nada difere de servo, ainda que seja dono de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Fala assim comigo, eu quero crescer, Jesus. Vai doer, irmãos. O crescimento espiritual, não é natural, amém? O crescimento espiritual dói. Amém? Mas quanto mais nós crescemos espiritualmente falando, em Deus, mais nós podemos acessar a herança, aquilo que Deus tem para nós como promessa, que vai se cumprir aqui, mas também quando você partir daqui. Aleluia. E a nossa missão, como igreja, é dar continuidade a essa missão que Jesus iniciou. O Senhor Jesus começou essa missão, quando Ele entregou a sua vida, quando Ele morreu naquela cruz, Ele liberou para mim e para você essa promessa, essa herança para as nossas vidas. Mas nós só vamos tomar posse disso, e só vamos dar continuidade a essa missão, se nós, pela graça de Deus, crescer diante do Senhor. Amém? João 17, 18 fala assim, da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Olha só o que Jesus diz. Da mesma forma como o Pai enviou Jesus. Amém? Hoje, Jesus envia eu e você ao mundo. Amém?
Então, por isso eu falei, a nossa missão é dar continuidade à missão que Jesus iniciou há 2000 anos atrás. Trazer essa revelação. Trazer à tona esse mistério que esteve oculto, para que as pessoas possam conhecer Cristo, a esperança da glória. Essa é a nossa missão, queridos. Se nós não cumprirmos essa missão, nós estamos fora da missão de Deus. Nós estamos aqui como igreja, nos reunimos como igreja, recebemos cargas de palavra, cargas da graça de Deus, cargas daquilo que o Espírito Santo tem para nós, mas isso não é para nos encher ao ponto de nós explodir. Amém? Isso é para que nós venhamos a manifestar a glória, a multiforme sabedoria de Deus diante do mundo que perece. Abra lá em Efésios capítulo 2 e versículo 11. Por isso, nós estamos aqui como igreja, mas nós também temos que caminhar como igreja, ser igreja, viver igreja. Aonde você coloca a planta dos teus pés. E esse é o nosso desafio. Muitas vezes nós entramos essa porta para dentro da igreja, nós nos tornamos crentes. Saindo daqui, nós tiramos a roupa de crente, colocamos no cabide e agora vestimos a roupa do mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus quer que nós vivamos 24 horas como filho de Deus. Sim, ninguém é perfeito. Amém? Erramos, falhamos, mas somos chamados para demonstrar o DNA de Deus, através do Espírito que está dentro de você. Revelar Cristo. Trazer Jesus à tona às pessoas. Efésios 2, versículo 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que, no outro tempo, eres gentios na carne, falando para nós, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, isso que Paulo está clamando, tentando trazer para a igreja. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Eu e você, nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você faz parte de uma família agora, amém? Olha o que diz no versículo 10 do capítulo 3. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito de que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o desejo do coração de Deus é que nós conheçamos este mistério e que nós, como igreja, venhamos a manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Ela vai ser conhecida dos principados e potestades, e também será conhecida dos homens que virão e se renderão ao Senhor. Amém? Jesus, Ele veio para fazer isso, irmãos. Não somente quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele removeu, Ele nos deu o perdão dos nossos pecados, mas Ele também nos conduziu a este lugar de herdeiros e co-herdeiros de Cristo, através de Abraão, junto com os judeus e com o povo de Israel. Amém?
E Deus quer que você acesse esse lugar. Deus quer que eu venha acessar esse lugar. Porque à medida que nós acessamos esse lugar, nós manifestamos isso ao mundo, amém? Jesus, Ele é o único caminho. Todos nós sabemos disso, amém? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mundo, ele oferece muitos caminhos, há muitos atalhos, amém? Mas só há um caminho a ser seguido, Jesus. E a missão do sistema caído hoje, a missão do mundo hoje, é oferecer para mim, para você, para a humanidade, muitos atalhos. A missão do sistema hoje caído é esconder esse único caminho. É trazer as pessoas a muitos atalhos, a caminhos, e esses atalhos, queridos, são largos. Não são atalhos estreitos, são atalhos largos que o mundo oferece. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus também fala que esse caminho, queridos, é um caminho estreito. Amém? É um caminho estreito, é uma porta estreita e um caminho estreito. Mas também Jesus fala que existe uma porta larga e um caminho largo. Para mim e para você. Aí você fala, não, eu estou servindo a Deus e só vem dificuldade, lutas, situações. Eu acho que eu vou, dar um tempo para Jesus. Dar um tempo de igreja, como foi falado, Acho que no domingo passado o pastor falou. Porque a porta, o caminho, embora Jesus seja amor, embora Jesus seja maravilhoso, o caminho é estreito. A porta é estreita. Tem que haver renúncia. Qual é a renúncia? A renúncia é você largar tudo que você tem e sair atrás de Jesus? Não. A renúncia é aquilo que Jesus disse no Getsemane. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quantas vezes nós somos colocados pelo Senhor em situações em que nós temos que dizer isso, e nós dizemos não, isso não. A vontade de Deus nisso, é isso aqui? Então vou fazer a minha vontade. Então a porta é larga. A porta que vem para nós fazermos a nossa vontade é larga, queridos. Mas a porta que Jesus coloca para nós, para que nós façamos a vontade dEle, é estreita. E a porta estreita é isso. Senhor, não seja o que eu quero, mas o que Tu queres. Quais são as situações que o Senhor tem colocado você, em que você tem que tomar essa decisão? Fazer a vontade de Deus? Vão haver perdas? Mas você tem certeza que é a vontade de Deus. Mas vai doer. E você prefere seguir o caminho fácil. E o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por que o caminho é estreito? Porque é o caminho da verdade. Amém? É o caminho da verdade. Existe um caminho, amém? Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele fez um caminho. Sabe por que Jesus teve a autoridade para dizer, eu sou o caminho? Jesus não disse isso porque Ele era Deus. Jesus podia falar, Ele era Deus. Eu sou o caminho e pronto. Vocês têm que seguir eu e pronto. Eu sou o caminho, eu sou Deus. Ou vocês me seguem, ou vocês se lascam. Jesus podia falar isso, Ele é Deus. Ele é Senhor de tudo, dos céus e da terra. Mas Jesus, queridos, Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Porque Jesus, para que Ele pudesse falar isso, para que Jesus pudesse dizer, eu sou o caminho, Ele fez um caminho aonde não havia caminho. Jesus abriu um caminho aonde não existia.
Ele foi na frente, Ele foi lá, Ele abriu um caminho através da cruz. Ele foi e fez o caminho. Abra lá em João 14, versículo 1. O Espírito Santo me leva para esse lugar, vamos lá. João 14, versículo 1. Jesus quer falar do caminho, então vamos falar do caminho. João 14, versículo 1. Jesus disse, eu sou o caminho, porque Ele fez um caminho onde não havia caminho. 14, 1, ele fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crê também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, se eu for e abrir o caminho, fazer um caminho onde não existe caminho, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É isso que ele está falando. Se eu for e abrir um caminho onde não há caminho, eu virei outra vez. O caminho está aberto, querido, e somente pegando nas mãos de Jesus, eu e você vamos andar por esse caminho. Somente Ele pode nos conduzir, nos guiar, nos transformando, nos libertando, nos ajudando nas nossas crises, nas nossas dificuldades, nos nossos dilemas. Amém? Todos nós temos lutas, dificuldades. Satanás luta 24 horas por dia para que nós venhamos a retroceder desse caminho estreito. Mas nesse caminho estreito, Jesus está do nosso lado. Cabe dois nesse caminho. Você e Jesus. E Jesus do teu lado, você vai chegar até o final. Até a vida. Muitas situações, muitas coisas surgirão nesse caminho. Para tirar você. Para desanimar você. Mas Jesus, Ele vai até o fim nesse caminho. Aleluia. E esse caminho, meus queridos, ele custou o próprio sangue de Jesus. Como eu disse no início, esse mistério que esteve oculto, ele custou o próprio sangue dele. Por isso que eu falei que Jesus fez um caminho onde não havia caminho. Por isso ele teve autoridade para dizer, eu sou o caminho. Porque ele amou, amém? Porque ele morreu, ele se entregou por mim e por você. Romanos 8, versículo 5 fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus precisava provar alguma coisa para nós? Não. Mas o texto fala que Deus prova o seu amor por mim e por você, em que Jesus Cristo morreu por mim e por você, sendo nós inimigos de Deus. Hebreus 10, 19 fala assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Isso foi o que custou o véu do templo ser rasgado de alto a baixo. O sangue e a carne do Filho de Deus. Quando nós comemoramos a Santa Ceia, nós comemoramos a vinda do Senhor, mas nós comemoramos também o rasgar deste véu, que nos dá novamente acesso a este lugar de relacionamento com Deus, que todos nós temos. Amém? Jesus, Ele é a expressa imagem do Deus invisível. João 1,18 fala assim, que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus nunca foi visto por alguém, mas Ele se manifestou em Jesus. Por isso Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Colossenses 2,9 fala, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude
de Deus. Aleluia, Senhor. Somente em Cristo. Quero compartilhar com vocês algo que Deus ministrou no meu coração aqui em João 14, quando Filipe, aqui no versículo 8, fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Naquele contexto, Jesus está falando sobre o caminho, falando que Ele é o caminho, falando que Ele foi lá, preparou um caminho, e Ele vai voltar para levar de novo. E Filipe, diante de Jesus, Filipe era um discípulo, estava caminhando há muito tempo com Jesus, mas não conhecia Jesus. Conhecia a religião, conhecia as estruturas, conhecia as tradições, mas Filipe não conhecia Jesus, porque Jesus estava ali. Ele disse: Jesus, mostra o Pai para mim, eu quero ver o Pai. Mas Jesus estava ali, mas era um discípulo que estava na igreja, que vivia ao lado de Jesus, que ouviu os ensinos de Jesus, que caminhou com Jesus, e ele queria ver o Pai fora de Jesus, ele queria conhecer isso, esse mistério fora de Cristo. Aí Jesus se vira com muito amor, mas também ali eu creio que ele não falou com tanto amor para Filipe, porque Jesus trata de uma forma com o discípulo. Com o discípulo o tratamento de Jesus é diferente, amém? Quem é discípulo? Quem está chegando pela primeira vez, Jesus, Ele é amor, Ele, né? Mas quem é discípulo, quem já tem ali uma bagagem, Jesus trata diferente, porque Jesus quer que cresça. A diferença é que você trata um filho de 10 anos é diferente de um filho de 18 anos, amém? Quem quer ser discípulo? Jesus vai tratar você diferente, aleluia. Aqui, Jesus fala para Filipe: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. Isso Deus fala para mim também, eu me incluo nisso, queridos. Todos nós estamos tanto tempo, muitas vezes, com Deus na igreja, cultuando, e muitas vezes não sabemos nada daquilo que está escrito, não sabemos nada das promessas de Deus. O diabo sopra um vento em nós caímos. O diabo sopra um vento e nós largamos mão de tudo. O diabo sopra um vento e nós reclamamos da vida e queremos tirar a nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos dentro da igreja, mas não conhecemos o Senhor da igreja. Queridos, Jesus quer que eu e você, que nós estejamos aqui, mas que nós venhamos a ir a um lugar além. Que você entre por aqui sabendo quem você é e o que você está fazendo aqui. Que você saia daqui sabendo quem você é e o que Deus quer de você lá fora. O diabo vai soprar, a Bíblia fala que os ventos vão vir, as chuvas vão cair, os rios vão bater na casa, mas aquela casa que está edificada sobre a rocha, ela não vai cair. Não vai cair. Os ventos, a tribulação, as perturbações vão vir sobre todos, você sendo justo, você sendo injusto, você sendo crente, você não sendo crente, mas aquele que crê em Jesus não vai cair. Pode balançar, amém? Pode até cair, mas Jesus levanta de novo. 7 vezes o justo cai, mas 7 vezes o Senhor levanta. E aqui Jesus fala: estou há tanto tempo com você, Evandro, e você não me tem conhecido. Quem me vê a mim, Evandro, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Queridos, o Pai, Deus Pai, se manifestou em Cristo. Por isso a luta do sistema, a luta do espírito do anticristo que está operando agora no mundo, é negar a Cristo, é tirar Cristo do meio da igreja, é fazer com que a igreja fale de tudo, viva tudo, menos centralize a pessoa de Cristo. Amém? Porque tira Cristo, tira Deus. Foi assim com os judeus, eles têm todos os rituais, até agora lá eles fazem os rituais, mas Jesus não está lá.
a não ser que eles recebam e se arrependam e recebam Cristo em seu coração. Também assim nós, se não nos voltarmos para Jesus, podemos estar aqui adorando na igreja, cantando lindos louvores, lindas ministrações, e Jesus não está entre nós. Por isso que esse lugar é abençoado, porque nós estamos aqui e o pastor prega Jesus. Jesus. Pregamos outras coisas, falamos sobre outras coisas, mas o fundamento, Jesus disse em 1 Coríntios 13:11, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. E a missão, meus queridos, desse mundo, do sistema, é negar a Jesus. Quero entrar nisso com você, Marcos 14, e versículo 60, rapidamente, para você ver isso. Por isso que aqui eu quero trazer para você, estou tentando pela graça de Deus, trazer para mim, para você, que nós temos uma herança em Cristo Jesus, que através de Abraão, nós somos descendentes de Cristo. 1 João, abra lá comigo, capítulo 4, e trazendo para mim e para você que Jesus é o fundamento de tudo isso. 1 João 4:2, olha só, a missão do mundo, meus queridos, é essa. O diabo não está preocupado com o sistema, com aquilo que acontece na política, com aquilo que acontece lá, ele está preocupado com a alma do ser humano, se essa alma vai conhecer ou não a Cristo. 1 João 4:2 fala assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Olha só o que o texto fala. Que esse espírito, o espírito do anticristo, ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Em outras palavras, ele não reconhece Jesus. Ele não reconhece Jesus como Deus. Ele não reconhece Jesus como sendo a única expressa imagem visível do Deus invisível. Fale de Deus, mas não fale de Jesus. O espírito, o sistema, o mundo está se organizando, meus queridos, para negar a Cristo. E eu e você, nós estamos aqui para confessar a Cristo. Por isso que tem um texto que Jesus fala, que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Não está falando só de nós irmos à igreja, vai chegar um momento, meu querido, eu creio que vai chegar um momento em que eu e você, nós teremos que, diante de uma perseguição, de uma oposição, confessar a Cristo. Reconhecer, não, eu amo a Jesus. Diante de um ambiente hostil, de um ambiente de perseguição, de um ambiente onde você não é bem tratado, você vai ter que dizer, não, eu amo a Jesus. Eu confesso a Jesus, eu sou de Jesus. Ou você vai negar a Jesus saindo pela tangente. Porque o espírito do anticristo, o espírito que opera nesse sistema, nesse mundo caído, tem como uma única missão, não reconhecer Jesus. E você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Deus está fazendo de você um pequeno Cristo. Amém? Uma expressa imagem do Senhor Jesus. Quem olhar para você vai falar como abra lá em Atos, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 12, 13. Quem olhar para você, falando na rua, não vai ter como você se esconder. Não vai ter como você esconder esse mistério que está dentro de você. Aqui na igreja, é fácil, meus queridos, falar do Senhor. Aqui na igreja é fácil ser cristão. Porque nós estamos entre pessoas, entre irmãos, amém? É maravilhoso, nós estamos na família, amém? Atos 12, versículo 13, fala assim, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, e nenhum outro há dado entre os homens, o nome, pelo qual devamos ser salvos, Pedro pregando. E no versículo 13 daí, então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento
de que eles haviam estado com Jesus. Eles ouviam Pedro pregando, falando do Senhor, e eles viam aquilo, eles viam a ousadia, a confiança de Pedro, e ouviram falar que eles eram homens que não tinham estudado, não tinham buscado conhecimento sobre aquilo. Então só tinha uma resposta: eles tinham um relacionamento com Jesus, eles estavam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles entravam no secreto com Jesus, eles amavam a Jesus, e por isso eles tinham essa confiança, porque eles falavam de alguém que eles tinham uma esperança viva. Amém, queridos? Isso vai fazer você, é fácil, meus queridos, eu aqui diante de vocês, falar do amor de Deus. Eu estou num ambiente amigável, amém? Mas se eu estiver num ambiente hostil, e Deus me impelir para falar dele, eu tenho que falar. Se o Espírito Santo me impelir, eu tenho que falar. E aí, meus queridos, pode ser que você não seja tão bem recebido, amém? Mas isso é confessar ao Senhor diante do mundo, amém? Isso é declarar o Senhor Jesus diante do mundo. Marcos 14. Quero encerrar com essa passagem. Abra lá Marcos 14, 60. Aleluia, Jesus. Por isso que eu falo, eu trouxe aqui para nossos corações hoje, que a missão do mundo, do sistema, é negar a Cristo, é esconder o caminho e oferecer muitos atalhos. A missão do mundo é fazer com que você não entenda que você tem uma herança, através de Cristo Jesus, que vem lá de Abraão. A missão do mundo é fazer com que eu e você nos tornemos crentes de banco, religiosos. Marcos 14, 60 fala assim: levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, Filho do Deus bendito? Eles queriam, e essa foi a batalha deles: é você mesmo, Filho de Deus? É você mesmo o caminho? É você mesmo esse que veio para trazer e para trazer a promessa e para fazer aquilo que era para ser feito? És tu mesmo o Cristo, Filho de Deus? E Jesus disse-lhes: eu o sou. Aqui é uma das passagens que Jesus, muitas vezes Jesus, ele não se autoafirmava em quem ele era. Amém? Muitas vezes as pessoas olhavam e falavam: é o Filho de Deus, é o Filho de Deus, é o Filho de Deus. E Jesus não se autoafirmava, mas aqui nessa passagem Jesus diz: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí no versículo 63, a religião, a estrutura, o sistema enlouquece, né? O sumo sacerdote, rasgando as vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos consideraram culpado de morte. Por quê? Porque Jesus disse que era o único caminho, que a religião deles não adiantava de nada se eles não se prostrassem a Ele, Jesus. Ele era o único caminho. Ele é Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. E eles ficaram loucos com isso, porque fariseus, sacerdotes, os líderes da época, eles eram os donos da estrutura. E eles não aceitavam, não cabia na mente deles um homem manso, simples, humilde, como Jesus, dizendo que era filho de Deus. Escandalizou eles. Jesus escandaliza a religião, meus queridos. Jesus escandaliza a religião. Jesus escandaliza as estruturas.
E aqui Jesus, quando fala que ele era o Cristo, o Filho do Deus bendito, eles rasgam as vestes, não precisamos de mais nada, tem que morrer. Quando você falar, eu sou filho de Deus, eu pertenço a Jesus, a estrutura, o sistema vai enlouquecer com você. Porque, meus queridos, a pregação do Evangelho produz duas coisas: arrependimento ou rebelião. Amém? Quebrantamento ou endurecimento. A pregação do Evangelho produz discípulos e inimigos da cruz. Amém? Jesus é amor, e pelo amor dele, ele nos chama a este lugar de rendição, de se entregar diante dele. Ele é o Cristo, Filho do Deus bendito, o único caminho a ser seguido. E eu trago essa palavra para você hoje, que está aqui, que é conhecedor do Evangelho. Vai chegar uma hora que você vai ter que confessar Jesus, não somente aqui, mas diante de um sistema que com todas as forças opera em todas as frentes possíveis para negar a Jesus. No teu trabalho, na escola, aonde você for, você vai ser confrontado com ideologias, com ideias, com pensamentos, com pessoas, e você vai ter que dizer, não, Jesus, a palavra de Deus é assim. Não é bem assim, queridos. Com sabedoria, pela graça de Deus, você vai ter que falar. E aí sim, ou você vai confessar, ou você vai negar. Não tenha medo, querido. Eu também serei confrontado disso. Nós seremos confrontados nisso. E eu falo para vocês, queridos, eu não vejo a hora que isso aconteça. Eu não vejo a hora que venha a glória de Deus sobre a igreja, sobre nós, e nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer sobre a terra, como foi feito nos dias de Pentecostes. Há uma promessa sobre nós. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Começou em Pentecostes. As chuvas do Espírito começaram ali. E quando o Espírito desceu ali, meu querido, aqueles homens foram tão cheios que eles não conseguiram se conter. Eles saíram para fora. Eles iam para todo lugar pregando o Evangelho. E quando eles apanhavam, eles davam glória a Deus e se alegravam. Como o irmão falou aqui, pregado, preso numa prisão, louvando a Deus. E os presos ouviam aquilo e ficavam sendo ministrados. Vai chegar essa hora e eu oro para que Deus faça isso. Para que nós sejamos confrontados, porque, meus queridos, é melhor passar pela porta estreita do que permanecer num caminho largo. Amém? Nós seremos confrontados. O sistema, entenda isso, está sendo preparado para isso. Amém? O sistema, não falo o mundo, Deus ama as pessoas, Deus ama a humanidade, Deus ama as pessoas. Estou falando o sistema. Amém? Onde o espírito anticristo opera, preparando leis, ideologias, pensamentos, para confrontar a palavra de Deus. Foi assim, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, quando a serpente chegou a Eva e disse, é assim que Deus disse? É assim mesmo que Deus disse? Não é bem assim, não. É dessa forma aqui, ó. E dessa forma a serpente tem feito hoje. É assim que Deus disse? Será que é assim mesmo? Não, aquilo que Deus disse, é aquilo que Deus disse. Deus não muda naquilo que Ele fala. A palavra dele é uma só, sim, sim, não, não. Mas a serpente vem e fala, é assim mesmo que Deus disse? Será que é dessa forma mesmo? Tem um caminho mais largo. Amém, queridos? Dá um sorriso aí. Glória a Deus, fica leve aí, querido. Deus é bom, Deus é maravilhoso, amém? Eu trago essa palavra porque Deus tem me confrontado com isso. E eu quero trazer isso para o coração de vocês também, porque lá em João capítulo 16, o Senhor fala que chegará uma hora que aquele que nos matar, cuidará, está fazendo um serviço a Deus. Seja preparado. Tanto para viver na bonança, nas bênçãos, na abundância, mas para passar pela porta estreita. Fique de pé, quero fazer uma oração com você em nome de Jesus. Liberar sobre a tua vida
Em nome de Jesus, as promessas de Deus, aquilo que Deus nos deu através de Jesus Cristo,